Boa noite, pessoal. Vamos já começar a nossa live. Pandemia e Direito de Saúde. Saudar o William. Tudo bem, Hélida? Boa noite, Hilton. Nosso convidado já está aí presente. Boa noite, Andréia. Tássia. Boa noite, Carlos Augusto. Ficou muito bom aquele vídeo seu lá, feito no lixão de Santa Maria, viu, Carlos Augusto? Parabéns pela iniciativa. Deve ser Jane aí, né, com esse Insta fake, um poema qualquer. Tudo bem, minha amiga? Doutor Alfredo, né, um dos melhores defensores públicos do estado de Sergipe. Uma honra tê-lo aqui. Minha querida amiga e ex-aluna Patrícia Sampaio, uma honra tê-la aqui. Tudo bem, Ziane? Tudo bem, Leandro? O professor Luiz Rogério, tá, pessoal? Siga o Insta aí do professor Luiz Rogério, que ele tá dando valiosas dicas lá nos vídeos dele. Eu sei que é você, Jane. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Né, o nome do seu Insta não dá não para perceber, mas eu percebi pela foto. As ordens, Rogério. Você é um excelente aluno. Já sai da faculdade já fazendo sucesso. E a alegria de todo professor é que seus alunos, né, sejam bem-sucedidos. Boa noite, Miguel Ângelo. Tudo bem, meu amigo? Uma honra tê-lo aqui. Ao professor Augusto Rezende, né, grande promotor e professor doutor, né, participante da nossa última live, brilhou aqui e os alunos já estão pedindo bis aí por essa didática incomensurável. Né, o MP Acadêmico vai trazer sempre as estrelas aqui da Terra para vocês, e a gente tem que valorizar a nossa prata da casa. E temos muita gente boa. Saudar a colega aí, Mônica Herdman, né, promotora também, muito competente, nos acompanhando. Saudar aí Fábio Fontes, tudo bem, Fábio? Saudar aí o professor Rafael, que vai estar conosco também numa live. Professor Rafael é expert em tribunal do júri e vai trazer algumas informações muito preciosas para nós aí numa live, em que vamos discutir algumas alterações do pacote anticrime. Vou agora trazer o nosso convidado aqui para a sala. Chamando o nosso convidado. Doutor Rony, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Sandro, tudo bem? Boa noite a todos. Uma honra tê-lo aqui, né, no programa MP Acadêmico do Ministério Público, executada através da sua escola superior, e que tem o apoio, né, e sempre teve, dessa iniciativa de fazer um link entre o Ministério Público e os acadêmicos de direito do Estado como um todo. E agora nessa versão live, mais democrática ainda, dando acesso aí a toda a comunidade acadêmica, né, e a coletividade que tem interesse em assuntos importantes como esses que nós vamos debater hoje, que envolve a questão da saúde nessa conjuntura de pandemia. Nós temos aqui hoje como nosso convidado muito especial o Dr. José Rony,
que nos brinda com a presença dele. Dr. Rony concluiu a graduação em Direito em 1990 na Universidade Federal de Sergipe, entrou no Ministério Público em 1993, não é isso, Dr. Rony? 92, final de 92. 92, ok. E atuou em diversas promotorias no Ministério Público, em diversas funções, inclusive funções da administração superior. Dr. Rony foi secretário por diversos anos, o secretário-geral, e foi nosso procurador-geral de justiça também. Me parece que o segundo promotor de justiça a ser um procurador-geral, não é isso, Dr. Rony? Perfeito, perfeito. E também da associação, presidente da associação. E presidente da associação por diversos anos. Exatamente, exatamente. Mas o que caracteriza o Dr. Rony, e eu sempre digo isso a ele, não é porque a gente está aqui ao vivo, não é uma troca de gentilezas desnecessárias, é verdade, ele sabe disso. Dr. Rony, para mim, ao lado de alguns colegas, quando eu penso num promotor de justiça, como um padrão para mim, do que deve ser um promotor de justiça, e olha que eu já tenho 17 anos de MP, viu? Eu ainda até hoje penso em Dr. Rony e alguns colegas. Por quê? Porque, embora tenha passado por órgãos de chefia e etc., nunca deixou de ser um promotor de justiça. E o que é um promotor de justiça? É aquela pessoa que vê no Ministério Público não apenas um emprego, não apenas uma melhora de qualidade de vida, mas que veste a camisa e luta diuturnamente para melhorar as condições da sociedade. E eu sou testemunha do trabalho que o Dr. Rony e outras pessoas vêm fazendo agora, que ele coordena o grupo de acompanhamento de crise da pandemia no Ministério Público. E sempre atende a todos, e parece que o dia dele tem 48 horas, porque eu não sei como é que dá conta disso tudo, sinceramente. Tá? Então, para mim, é uma grande honra ter você aqui, Rony, e poder passar esse exemplo aí para os estudantes e para a sociedade. Tá certo? Com você para as palavras iniciais. Claro. Primeiro, agradecer o convite de Sandro para participar dessa live. Eu não estou muito acostumado com live e até brincando com ele. Ainda brigo muito com a internet para participar de redes sociais, eu não tenho redes sociais, mas não podia jamais deixar de aceitar o convite de Sandro. Ainda mais pela importância da matéria, Então, Sandro me procurou, e o título, já recebi o título dele, do evento, Pandemia e Saúde. Então, lembrei aqui, e a ideia que me veio à mente aqui, discutir com os senhores hoje, uma conversa extremamente informal, é fazer um breve relato daquilo que o Ministério Público de Sergipe tem feito, até em parceria com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, nesses dias difíceis de pandemia e que nós estamos enfrentando. Então, essa é a ideia, fazer um breve relato e, além de tudo também, falar um pouco da instituição. O nome do programa é MP Acadêmico e a ideia, imagino, a maioria dos assistentes, estudantes de Direito de todas as universidades do Estado, então a ideia é trazer para vocês um pouco dessa história da instituição também, um breve relato. E Sandro falou muito uma palavra que eu acho que é fundamental em toda instituição, e para quem pretende seguir a carreira de promotor de justiça ou qualquer outra carreira, a palavra é compromisso. O compromisso das pessoas, ele não se encerra com a aprovação em concurso público, ele se inicia. Então, por mais que você tenha 28 anos, 30, 20 de carreira, você tem que manter esse compromisso, porque é a garantia que as pessoas têm, é a confiança nas instituições, de que cada um que entra, e aí a instituição como o Ministério Público, vai fazer valer os seus direitos. Na área da saúde, direito fundamental, que tem aplicação imediata, que não precisa de muita regulamentação, ou seja, você tem que exigir, você tem que cumprir. Então, essa é a importância de manter esse compromisso, sabe? Essas as palavras iniciais de agradecimento, e a gente pode dialogar sobre isso, alguns tópicos aí que a gente discutiu, para poder conversarmos. Sem dúvidas. Antes de iniciarmos, eu quero saudar aí todos os colegas, promotores que estão aí na live, entre eles aí, Joelma, Maria Rita, em nome dos quais eu saúdo os demais colegas que estão aqui presentes. Saudar também aí a professora Antonina, da FANESE, que é uma professora exemplar e sempre nos apoia também nesses eventos. Tá? Rapidamente, viu, Rony? Eu só quero agradecer aqui, inicialmente, aos parceiros do MP Acadêmico,
né? Porque o MP Acadêmico ele fez convênio, abriu para todas os cursos de direito que quisessem, e fez convênio com a maior parte dos cursos de direito do estado de Sergipe, né? E nessa live especificamente eu quero agradecer ao professor Marcel Ramos, da FANESE, né? Muitos alunos da FANESE aqui, pelo apoio na divulgação da live, ao professor Robson Alves, da Pio Décimo de Canidé, ao professor Vilobaldo, da UNIT, né, que divulgou lá nas suas turmas, a professora Mariese e a Estácio Direito, pela divulgação da live. Também ao professor Marcos Póvoas e a Faculdade 8 de Julho por divulgarem esse evento em suas redes sociais. E, finalmente, a FASER e a FACAR, através do seu diretor, doutor Adailton, né, pela divulgação na rede social também. E todos os demais presentes. Né, sem maiores delongas, como a gente vai falar de saúde e pandemia, como sempre, né, fazendo uma observação de que o MP Acadêmico é uma troca de conhecimento científico, né? Então nós estamos apresentando o Ministério Público para a comunidade acadêmica, mostrando de forma técnica o que nós fazemos, e qualquer posicionamento aqui não tem viés algum político partidário. Nós fazemos o que deve ser feito para a proteção da ordem jurídica, da sociedade, doa quem doer isto, certo? Porque o foco é a coletividade. Então é importante ressaltar isso, né? E aí, para a gente começar, Rony, eu pediria que você falasse aí, inicialmente, sobre a função do Ministério Público, especificamente a atribuição de um promotor, né, de uma curadoria especializada da saúde, como você é, por exemplo, hoje. Embora já tenha passado por todas as promotorias, né? Você é um promotor bombril, mas está especializado em promotoria da saúde. Então, diga aí, nosso amigo. Na verdade é o seguinte, eu queria pontuar que eu já tenho 28 anos de MP e eu entrei como estagiário, né? E aí é por isso que eu me dirijo, em especial, aos estudantes de Direito. Foi um dos primeiros exames de seleções que houve na carreira, e de estagiário não saí mais. Acabei fazendo concurso e ficando no MP. Então, a nossa carreira dentro do MP, agora, na promotoria da saúde, tem uma gama de atribuições, né? Eu queria, como eu estou falando para estudantes, queria dizer o seguinte: aqui na capital nós temos 2 promotorias da saúde que atuam diretamente ligadas à questão da defesa dos direitos. A promotoria se chama Promotoria Especializada na defesa dos direitos à saúde, a parte da saúde pública especificamente, e nós fazemos o trabalho de atendimento às ações coletivas e às ações individuais também. Houve um momento que pararam de fazer atendimento individual, mas eu retomei esse trabalho, eu acho que é muito importante. E aí eu já digo logo por que é muito importante. Porque aquela pessoa que vai ao Ministério Público e vai cobrar, por exemplo, um procedimento cirúrgico, que às vezes é negado pelo poder público, você tem que defender aquela causa, porque é a causa da vida dela. Eu lembro de um episódio de uma senhora de 63 anos de idade que procurou o MP para poder reclamar, e esse procedimento se arrastou por 2 anos, até que houve uma conclusão. Era uma cirurgia que ela precisava receber umas próteses, e ela praticamente estava sem andar. Quando resolvemos, acabamos fazendo um acordo, um ajuste, a cirurgia foi feita, e foi a causa da vida daquela senhora. Então, as causas individuais, em que pese a Defensoria Pública abraçar também dos hipossuficientes, mas o Ministério Público não pode abandonar de modo algum também a defesa dos interesses individuais. E na parte dos interesses coletivos, nós temos várias reclamações na Promotoria de Justiça, de todas as matizes, e aí você tem desde reclamações relacionadas a, por exemplo, a reorganizar a rede materna do Estado, as listas de espera de oncologia, as listas de espera de cirurgias cardíacas, que é outro grande calo que nós temos aqui. O procedimento tem lá na promotoria discutindo essa questão. Então, nós tratamos essas questões, interesses difusos e coletivos. Os nossos instrumentos, sempre que utilizamos a notícia de fato, o termo de ajustamento, a notícia de fato para abrir o procedimento, o inquérito civil na investigação, e no curso do inquérito civil ou na notícia de fato, nós fazemos ou um termo de ajustamento de conduta, ou uma ação civil pública, ou uma recomendação. Agora, eu tenho visto, Sandro, e todos que estão assistindo agora, que nós temos que investir muito no diálogo, na verdade. O que nós temos visto aí eu posso fazer um apanhado na Promotoria de Justiça, que nós temos ações civis públicas tramitando por 8, 10 anos, sem um resultado efetivo prático, né? Por uma série de fatores que eu não vou entrar, não vou discutir aqui agora, não. Mas o que tem mais frutificado, mais resolvido, é o diálogo. É a conversa com os entes públicos e tentando resolver todas as questões que chegam na promotoria dessa forma.
o ano passado na segunda Promotoria da Saúde, chegando a fazer aproximadamente 300 audiências, onde havia um número de procedimentos de quase 500 procedimentos. Ao final do ano, já no começo agora da virada do ano para cá, de maio para cá, fechamos com 55 procedimentos. Tudo isso, Sandro, investindo no diálogo, na conversa e nos ajustamentos, nos acordos em audiência, que é o que mais resolve, né? E ser promotor de justiça é ter esse compromisso com as pessoas. Eu digo sempre, entrar na instituição, o concurso é dificílimo, vale a pena, a carreira é bacana, lhe traz segurança para que você possa trabalhar, algum conforto, você não enriquece na profissão, você apenas tem uma vida confortável, e é isso que todo servidor público tem que ter. E o que nos deve manter, e manter a chama acesa a vida toda, eu tenho 28 anos de MP, é o compromisso. É manter esse compromisso, essa garra, é fazer com que as pessoas continuem acreditando na instituição. Esse é o grande papel que eu acho que cada promotor de justiça, Sandro, tem que desempenhar. Nós, promotores, temos que ter esse compromisso arraigado, o compromisso de prestar um serviço eficiente. É aquilo que eu digo, está lá escrito na Constituição, saúde é direito fundamental. Está lá no artigo 6º, o 196 traz as ações de serviço de saúde como serviços de relevância pública, mas se só tiver escrito na Constituição e você não procurar efetivar, não adiantou nada. Não serve para as pessoas. O direito é algo muito simples e a gente tem que dar essa efetividade, a ciência do direito. Não é por se tratar de ciência. Para mim, a ciência ela só tem resultado quando ela traz algum benefício para as pessoas. Sem esse benefício, não adianta nada. Não adianta teses imensas, não adianta grandes discussões. Se uma pessoa vai procurar uma cirurgia para realizar no serviço público, não consegue fazer, espera 2, 3 anos, filas enormes, morrem e não realiza a cirurgia. Então, elas querem aquele resultado prático. A pessoa, quando vai lá reclamar, não quer simplesmente saber o que é que eu vou defender, o que é que eu vou discutir, qual o meio. Ela quer um meio mais rápido, o meio mais eficaz que a gente possa trabalhar nessa linha. Atualmente também, só para falar mais um pouquinho dessa introdução, além da Promotoria de Justiça, eu ocupo também a diretoria do Centro de Apoio da Saúde. E o ano passado nós idealizamos 3 projetos interessantes. Um, da transparência nas listas de espera. Foi até uma ação nacional do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério Público, e em parceria com a Defensoria Pública, quero fazer o registro, a gente incorporou a essa discussão que a Defensoria já havia, e no final do ano passado, para esse ano agora, o começo do ano, a gente conseguiu inicialmente já dar essa transparência na lista de espera, que era uma conquista muito grande, algo tão simples, tão determinado, tão aparente e tão necessário, que as pessoas tenham ciência de qualquer exame, de qualquer cirurgia, daquilo que elas precisarem, eles saberem em que posição está na fila. Isso é uma segurança para o gestor e é uma segurança para o usuário do SUS, porque ninguém vai atravessar a sua frente, ninguém vai ultrapassar, só nos casos de urgência. Então, esse processo está em vias de fechar, tudo isso dialogado com o Estado de Sergipe e o município de Aracaju, que regula os demais municípios aqui nesse sistema. Um outro ponto interessante é a reorganização também do Centro de Apoio, e que foi a questão da qualificação das UBS, é onde a gente vai discutir hoje aqui sobre pandemia. Que é só para o pessoal saber o que é UBS. Perfeito, Unidade Básica de Saúde. E aí você tem a estratégia de saúde da família, nas UBS, e a porta de entrada do serviço de saúde do SUS. As pessoas precisam conhecer o SUS, Sandro. Eu mais me dispus a vir hoje para cá para falar bem do SUS. Para dizer da importância. Então, eu queria só que você, antes de adentrar nas atividades, né, que a gente faz, e são muitas, que você explicasse como é que funciona o SUS, né? Claro. E qual é o papel do Ministério Público. Claro, né? Porque às vezes as pessoas confundem, né, o fiscal, que é o Ministério Público, com o governante eleito, que é aquele que tem que ofertar o serviço, né? E aproveita, por exemplo, uma live dessa, né, para ficar fazendo pleito, em vez de, né, assistir a live e compreender aí a função do Ministério Público. Mas a gente pode anotar tudo. Mas a gente pode anotar tudo depois também. Eu aproveito essas oportunidades. É aquela ideia do ano passado, nós instituímos um calendário na promotoria, no Centro de Apoio, onde cada mês, naquele calendário elaborado pelo Ministério da Saúde, havia um mês que era dedicado a determinado tipo de enfermidade, que você havia aquela divulgação. Justamente, o importante era divulgar, jogar a luz para que as pessoas procurassem o Ministério Público. O que a gente estava fazendo era para procurar serviço mesmo. Porque, por incrível que pareça, por mais que a gente entenda e ache dentro da instituição que a gente é conhecido, precisa ser conhecido muito mais. Para que procure os nossos serviços, né? Então, como eu estava dizendo, esse projeto do ano passado, do Centro de Apoio, que era de qualificação, eu cheguei a remeter um material, questionário para os colegas todos, e a gente está movendo ele. Parece que estava adivinhando que vinha a pandemia. Porque a qualificação das unidades básicas de saúde, em cada município, é fundamental.
Mas é isso, veja, você está entrando nesse ponto, mas eu queria que rapidamente você explicasse como é que funciona. É a coisa mais complexa do mundo, como funciona o SUS. O SUS é importante demais, minha gente. Os princípios do SUS, e aí vou trazer logo aqui, a questão da universalidade, ele é para todos. Ele não discrimina cor, sexo, raça, condição social. Ele atende a todas as pessoas do país, e até os estrangeiros que vêm para cá. A gente ouve muito falar dos Estados Unidos, o sistema de saúde, que é praticamente todo privado, pessoas que têm dívidas altíssimas em algum tratamento que eles financiam, e as pessoas quebram e não pagam. E no Brasil, nós temos um sistema de saúde que ele é igualitário, ele atende a todos. Ele precisa melhorar muito. Então, uma das características dele é a universalidade, ele atende todos, inclusive quem tem condições financeiras. Se qualquer um de nós que tem plano de saúde, mas por algum motivo, ou então precisar de um remédio, vai lá no CASE, ninguém pode negar esse medicamento. E é um dos poucos países com mais de 200 milhões de habitantes onde nós temos um sistema de saúde que é universal. E nós precisamos melhorar mais ainda, né? Outra característica dele é a equidade, ou seja, ele se manda investir de acordo com as normas, onde há mais necessidade, é tratar desigualmente os desiguais. Essa é outra característica do sistema de saúde. E a integridade, ou seja, você tem serviços desde quando você nasce com as vacinas, um dos maiores sistemas de vacinas, sistemas públicos do mundo. Você atende desde a vacina, quando você nasce, até quando você precisa de uma cirurgia de alta complexidade. Então, esse é o SUS que nós devemos defender. Subfinanciado ainda, mas mesmo assim atendendo de acordo com o que pode ser atendido. Essa é a grande luta, melhorar o financiamento do SUS. É outra característica importante, a gente tem que fazer isso, tem que melhorar o financiamento do SUS. E aí, Sandro, eu aprontei um quadrozinho aqui, que as pessoas não têm conhecimento, mas eu acho importante registrar, só para deixar claro aqui, ó, 95% dos procedimentos de transplante são feitos pelo governo. A fila de espera diminuiu 36% entre 2010 e 2013. Quem usa o SUS acha melhor do que qualquer outro de quem não usa. 85% de todos os procedimentos de alta complexidade são feitos pelo SUS. Milhares de pacientes recebem atendimento em casa, estratégia de saúde da família. E 2,2 milhões de cirurgias eletivas, aproximadamente, são feitas por ano, Sandro, no SUS. Então, para você ver a importância do nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos no país aproximadamente 40 mil unidades básicas de saúde e 45 mil aproximadamente de unidades de saúde da família. Precisa melhorar mais ainda essa estratégia. Mas já é um alcance muito grande e muito importante. E aí, quando eu falei, Sandro, daquela ideia da importância do SUS, a porta de entrada acontece pelas UBS, que são as unidades básicas de saúde, que faz a baixa complexidade, né? E a média e alta complexidade, que é feita pelo Estado. E aí você tem as unidades de especializado em combate ao câncer. Aqui em Sergipe você tem o cirurgia e você tem o Hospital João Alves. E aí você tem os hospitais referenciados de alta complexidade, como cirurgia também em cardiologia, né? E neurocirurgia, e por aí vai. Tudo bancado com dinheiro público. Um detalhe que, nos últimos anos, o investimento em média no SUS é em torno de 100 milhões dá em torno de 100 bi, porque eu sou ruim de conta, de quem faz direito não faz matemática. Ou seja, 75% da população brasileira faz uso do SUS. Apenas 20% a 25% tem plano privado. Então, de qualquer modo, quase a totalidade da população se beneficia do Sistema Único de Saúde. E a questão das UBS, como eu estava dizendo, a importância desse projeto que a gente elaborou ano passado e ainda começou a avançar e veio a pandemia, é justamente isso. Nós temos que focar no interior, na qualificação dessas UBS. É fazer um raio-x das UBS, verificar o que elas precisam e cobrar das autoridades públicas municipais, para que essa porta de entrada seja qualificada. Vocês estão vendo agora a dificuldade. A média complexidade e a alta agora, no caso das UTIs e os leitos clínicos, vocês estão vendo as dificuldades que nós estamos encontrando na pandemia para manter um número razoável. O índice era muito baixo de UTIs, houve um avanço significativo na pandemia e a gente, mesmo assim, está encontrando dificuldade para suprir. Então, eu queria dizer dessa porta de entrada. Só para o pessoal entender, Rony, né? Dentro, por exemplo, de uma visão dessa da pandemia, né? De que em casos graves precisa lá de um UTI, Covid, com respirador, em alguns casos também de outros equipamentos, equipe especializada.
Isso é considerado alta complexidade, não é isso? Perfeito, alta complexidade. O SUS paga por um leito de UTI, pagava 800, com a pandemia dobrou para 1.800, só que o sistema privado ele tem lucros. E a pandemia está encarecendo também os valores, porque tem que ser mais qualificado ainda, está em torno de 3 mil, 4 mil reais. Um leito de UTI. E um detalhe, para você instalar, não é do dia para a noite, não é com mágica que você faz a instalação. Você precisa de RH, você precisa de respiradores, você precisa de uma série de equipamentos. Então, está havendo todo o esforço necessário, já adentrando nessa questão da discussão da pandemia, mas que se as pessoas não continuarem em casa, ainda neste momento se isolando, não haverá leitos clínicos nem de UTI para todo mundo. Que fique muito claro. Bem. Eu acho até para desenhar mais ainda do que a gente vem desenhando. E essa tem sido a luta do trabalho no Ministério Público. Então, falei um pouco do centro de apoio, falei um pouco da promotoria, como é que funciona, né? Os procedimentos, como é que são tocados, interesses coletivos e individuais. E também, só para registrar, que no Ministério Público foi criado um grupo de gabinete de crise, contando com 10 ou 11 colegas, o colega Sandro, inclusive, participa, e que estão acompanhando, junto com a Procuradoria-Geral, e adotando as medidas necessárias que competem ao Ministério Público para assegurar justamente esses direitos que o SUS assegura às pessoas. As ações, né, de saúde previstas pelo SUS, é esse o papel do Ministério Público na saúde, não só na pandemia, como no dia a dia, no trabalho antes de pandemia e pós-pandemia. É fazer com que os direitos constitucionais, o direito fundamental, a saúde, né, direito, um serviço as ações de serviço de relevância pública cheguem a todas as pessoas. Esse é o papel do Ministério Público. Estou falando específico do Ministério Público, porque eu sou promotor de justiça, mas também a atribuição muito grande da Defensoria, do Poder Judiciário, de todas as instituições. Então, deixa eu só aproveitar, então, deixa eu só aproveitar o gancho, então, para saudar novamente os colegas Luiz Fausto, Maria Helena, Gisele, Carla Rocha, que estão presentes na live, e saudar aí o doutor Alfredo, né? Doutor Alfredo é um defensor público, que eu considero um dos mais capacitados do Estado, né? Defensoria hoje que está dirigida pelo doutor Leó, né? O corregedor, o doutor Jesus, e Rony já enfatizou muito bem aí, são parceiros indispensáveis do Ministério Público, né? A Defensoria na atuação constitucional dela. É importante ressaltar também, né, Rony? E aí eu coloco para você, exatamente para diferenciar, teoricamente tem gente que pensa que o Ministério Público é um advogado, só entra com ação. E tem gente que confunde o Ministério Público com o papel daquele que tem que fornecer o serviço. Então, queria que você falasse, né? Que atuações são essas que a gente faz? Se é só ação, se a gente tem um trabalho extrajudicial, né? Qual é o nosso trabalho? E eu estou perguntando isso, mas eu sei que você está aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Já peguei Rony 3 horas da manhã, mandando mensagem para o grupo, né? Então, esse rapaz aí, eu não sei como ele consegue passar 24 horas trabalhando, né? É um exemplo mesmo, não é brincadeira. Eu repito, Rony é um exemplo de promotor, como outros colegas. Diga aí, meu amigo, o que o Ministério Público faz além de entrar com ação? Sandro, meu amigo, por isso que ele exagerou aí nessa situação toda, mas vamos lá. Como o Sandro disse, na verdade, a ação civil pública, e eu tenho dito muito, ela tem que ser entrada, tem que ser ingressada com a ação no momento necessário. E cada promotor compreende qual é o momento necessário, né? Você tenta de tudo, a gente vai, esgota, chega, se faz uma reclamação no MP, você abre uma notícia de fato ou um inquérito civil, e todos os colegas instruem esse procedimento e tentam a todo custo fazer um termo de ajustamento de conduta ou até uma recomendação, para que a gente possa resolver de forma mais rápida. E daqui a pouco eu vou avançar na questão da pandemia, nós estabelecemos um diálogo bastante interessante. Todo o gabinete de crise, junto com o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, com gestores, tanto estadual quanto municipal, e todas as questões estão avançando nesse sentido, com o diálogo, a maioria das vezes. Os pequenos contratempos ou divergência que tivemos, ingressamos com a medida. Mas na maioria, Sandro, 80% a 90% foi o diálogo que fez. E você esclareceu bem. O Ministério Público é órgão de controle, ele cobra a realização dos serviços públicos, a efetividade dos serviços públicos. O direito à saúde, como eu já disse aqui, é a garantia de que o SUS, né, as ações e serviços do SUS cheguem às pessoas com qualidade, com eficiência. É isso que as pessoas querem, né? Não importa o meio, se seja com ação civil pública, se seja com termo de ajustamento de conduta ou com recomendações.
Mas o caminho mais rápido, e aí, ao longo da carreira, nesses 28 anos, eu compreendi que todas as respostas melhores foram dadas com ajustamentos de conduta, com diálogos, até termos de audiência, como você faz muito, Sandro, também, sem muita formalidade, mas que o resultado prático vai ser visto na ponta. Agora mesmo com a tecnologia, o WhatsApp, eu falo todos os dias com as autoridades sanitárias e chefes dos poderes aqui, e temos soluções diárias. Praticamente, eu até tenho brincado agora que meu telefone deve estar espalhado para o estado todo, porque até eu estou dando notícia do estado de saúde de alguns pacientes, parece brincadeira. Porque com a dificuldade em fornecer, por conta da pandemia, você não tem mais acesso quase a pacientes com acompanhantes, né? Só em situações excepcionais, idosos que são dependentes ou crianças dependentes, fora isso não tem. Então as pessoas conseguem meu número, eu ligo, aí ligo para o diretor da unidade para informar o estado de saúde daquele paciente, para você ter uma ideia de como a coisa está movimentada, de como o Ministério Público está sendo buscado e procurado nesse aspecto. Então, não confundir, disse bem Sandro, o Ministério Público com os outros poderes. Nós somos órgãos de controle. Mas nada impede que a gente dialogue sempre com os órgãos que são aqueles que vão efetivamente prestar um serviço público com qualidade. Esse é o sentido, né? Como o Sandro disse, nós não pertencemos a grupo A, grupo B, partido A, partido B. Nós pertencemos ao que manda a Constituição. Nossa consciência, a Constituição, é o nosso norte, é o que mira a nossa atuação em todos esses aspectos aqui, tanto no dia a dia quanto agora na pandemia. Então, esse trabalho está sendo feito em conjunto com todos os Ministérios Públicos dos Estados. Muito bem, meu amigo. Deixa eu só dar uma parte aqui, né? Eu quero saudar aí o pessoal da comunicação do Ministério Público, Jéssica aí, fazendo a torcida aí na mensagem da live, a Herbert também, que compareceu, né? Quero registrar a presença do meu querido amigo, o defensor-geral, né, do estado de Sergipe, é o doutor Leó, que faz um trabalho brilhante também, ele tem essa mesma linha de ação de doutor Rony, de resolver as coisas com diálogo, com parceria, né, Rony? É bom frisar Perfeito. Também que nós tivemos parcerias aí com os outros ministérios públicos, né? Perfeito. O federal, o do trabalho, né? E é importante isso que o doutor Rony está colocando para ressaltar que era muito fácil, né? Eu sempre digo isso. Alguém entra com a reclamação, né? Se eu for entrar com ação, é a coisa mais simples de fazer, né? Pode parecer que não, mas é a coisa mais simples. E aí eu levo o problema para o judiciário, né? Mas o papel do Ministério Público moderno não é esse. E está aí o exemplo de doutor Rony. O papel do Ministério Público moderno é de tentar resolver o conflito de interesses, né, sem que haja necessária intervenção do judiciário. Porque por diversos fatores, né, também não vou entrar aqui no mérito, às vezes a ação demora. Né? Então, eu tenho em Socorro, doutor Rony, ações, eu estou, né, desde 2005 em Socorro, 15 anos, eu tenho ações ambientais em Socorro de 2005. Tem 15 Perfeito. anos a ação, né? E eu tenho os mesmos problemas dessas ações que foram resolvidos sem ações, né? Chamando a prefeitura, os secretários, a comunidade e se buscando uma solução mais efetiva. E se diga de passagem que nós temos conseguido isso porque pessoas como o doutor Rony, né, e outros colegas, né, doutor Augusto, doutora Cláudia, que já estiveram aqui, os colegas que estão assistindo, quero saudar a colega Ana Paula, que está aí também, assistindo a live, né? Então, cada um que faz o seu papel, né, com qualidade como promotor de justiça, facilita com que o Ministério Público como um todo, né, possa atuar até mesmo o seu judiciário, porque a gente ganha um prestígio imenso no sentido de seriedade, de querer buscar o que é correto e acaba ganhando a parceria, né? Então, o doutor Rony aí tem esgotado isso. Quero registrar aqui também, doutor Rony, já para passar a palavra de novo para o senhor, a presença do diretor da escola do Ministério Público, meu querido amigo, doutor Eduardo Matos, né, que é um grande incentivador aí de projetos dentro da escola, inclusive deste, tá bom? E passo a palavra para o senhor, né, perguntando aí para que o senhor relate exemplos concretos do que essa atuação do Ministério Público, seja via ação, seja via extrajudicial, tem trazido antes e durante a pandemia.
né? Com a palavra o senhor. Perfeito. Eu vou dar um exemplo agora de uma situação antes da pandemia que foi interessante. Como meu celular, eu disse, está disponibilizado aí para o estado inteiro, então eu recebi pelo menos de 30 pessoas mais ou menos, um vídeo que mostrava as crianças deitadas no chão da UTI do Hospital de Urgência de Sergipe. Eu acho que o sinal está ruim, mas não sei se estão me vendo, estão me ouvindo. E esse vídeo circulou bastante. Vários colegas mandaram para mim, me cobraram o que era aquilo. Coincidentemente, era um procedimento, Sandro, que havia na promotoria. Ele estava lá, de algum modo, sendo tocado ainda. E o ano passado para cá, a gente resolveu insistir nesse acordo com o Estado para que a UTI da pediátrica do uso ela fosse adequada, fosse ajustada. Pois bem, a UTI foi construída com um diálogo e um ajuste com o Estado. E ela hoje funciona contente. Mas já circulava nas redes sociais um vídeo onde se dizia que aquela situação era atual, as famosas fake news. Para sorte nossa, nós tínhamos, coincidentemente, esse procedimento foi antes da pandemia e que agora está dando resultado, porque a UTI está lá, reformada, nova, funcionando a contento, com 10. Ou seja, não precisamos ajuizar a ação. Ajustamos com o Estado essa questão da UTI. E é bom dizer que há boa vontade também por parte de muitos gestores. Por isso que nós temos que insistir sempre no diálogo. E quando travar, Sandro, a ação civil pública, ela só é realmente efetiva, necessária, quando esgotar todos os meios de negociação. Aí não tem outro jeito para o Ministério Público e a gente vai ter que promover a ação civil pública, que é o remédio adequado, já que a gente não pode ficar com o procedimento durante 10, 15 anos, tocando lá parado sem resolver. Ou seja, a ação civil pública é interessante, é importante, mas como último caso, é a última rácio para que a gente possa agir, né? Então agora, Sandro, sobre a pandemia especificamente, eu queria relatar alguns casos concretos, inclusive da parceria com os membros, com os outros ramos do MP. O primeiro ato do MP, logo quando foi criado o gabinete de crise, foi verificar se os municípios do estado de Sergipe, eles possuíam os seus planos de contingência. O estado de Sergipe fez o dele para o enfrentamento da pandemia. E foi o primeiro ponto. Discutimos com todos os colegas do MP, mandamos aqui o de Aracaju e cada colega cobrou o seu plano de contingência e eles foram realizados. Que, na verdade, são aquelas medidas para que as pessoas tenham conhecimento, como proceder, como chegar até a unidade básica de saúde para poder procurar atendimento em caso de suspeita de contaminação pelo coronavírus. Foi o primeiro ato do gabinete de crise que nós implementamos de forma prática. Uma outra medida importante, que ela não suspendesse o fornecimento de energia elétrica, mesmo para quem não pagasse durante o período da pandemia. Coincidiu essa recomendação com a regulamentação da ANEEL e aí as pessoas tiveram assegurado esse direito importante com relação à questão da pandemia. Desse um trabalho mais efetivo de testagens e que diminuísse um pouco as subnotificações no caso do coronavírus. E isso aconteceu. Há uma dificuldade muito grande de aquisição de insumos, de aquisição de respiradores, e aqui eu quero abrir um parênteses, já que eu estou falando especificamente sobre a pandemia, que toda a produção mundial de insumos na área de saúde ela foi transferida para a China, 90%, e para alguns países asiáticos. E agora os países capitalistas que colocaram a produção na China para pagar um salário menor aos trabalhadores de lá, tiveram dificuldade em comprar. Então, daí essa dificuldade, Sandro e colegas, de se montar UTIs, de se montar leitos, de se adquirir EPIs, tudo isso com muita dificuldade. Mesmo que haja o recurso, há dificuldade no fornecimento. Então, a gente tem trabalhado muito para que essa testagem aumente, dialogando constantemente com a Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria do Município e todos os órgãos, todas as autoridades sanitárias, o que é importante. Um outro ponto efetivo também do trabalho aqui na questão da pandemia
que foi a manutenção das pessoas, a questão do isolamento social que a gente vem tentando manter nesses 3 meses. Então, o foco da atuação dos Ministérios Públicos nesse ponto, Sandro, 2 pontos, basicamente assim, todas as medidas que vão se resumir para isso. Manter o isolamento social, porque por recomendação da OMS e dos comitês científicos, e lutar para a ampliação de leitos. São 2 pontos cruciais nessa jornada nossa, até que se chegue àquela famosa frase médica desse achatamento da curva que ninguém sabe quando vem. Então, a luta constante foi essa. Já movemos a ação civil pública para proibir carreatas. As pessoas estão sabendo do risco que correm e aí insistiu em carreata. Movemos a ação civil pública, o judiciário foi importantíssimo, concedeu liminar, coibiu, porque isso era um sinal para as pessoas de que estava tudo bem, que todo mundo podia acompanhar. Né? Foi outra medida importantíssima. Um outro ponto que eu queria tocar aqui, que foi importante demais também, a questão da destinação, Sandro, das multas, das transações penais, tanto do MPF quanto do MPT. E foi um convênio que nós fizemos há 3 anos atrás, Ministério Público e Procuradoria-Geral do Trabalho, e nessa situação toda, pelo MPF, quase R$1 milhão disponibilizado e 8 milhões disponibilizados pela Justiça do Trabalho para compra de EPIs, de respiradores. Ou seja, foi a atividade ministerial no exercício das funções ordinárias que arrecadou essas quantias e agora voltou para a sociedade em forma de recursos para investir na saúde. Fora os gastos ordinários dos orçamentos dos poderes executivos, estadual e municipal. Então, o poder executivo, o poder judiciário, federal, estadual e trabalhista, destinaram quase 14 milhões de reais aqui no estado de Sergipe. E ainda teve o poder judiciário estadual também, foi criada uma comissão que destinou também recursos para as unidades hospitalares, para a aquisição de insumos, de EPIs, de respiradores. Então, além de nossa atividade ordinária, com órgão de controle, de exigir do poder público, nós usamos também as nossas forças, aquilo que foi feito ao longo dos anos, por conta dos processos judiciais, ou de algum TAC, ou de alguma recomendação, que foi destinado também para o trabalho de combate à pandemia. Recentemente fizemos outra recomendação importante também, para que as pessoas tenham conhecimento. Houve um processo licitatório do Estado para que se alugasse um alojamento, no caso um hotel, para os profissionais da saúde, que precisam de proteção, mais do que todo mundo. Mais do que promotor, de que juiz, de que defensor, de quem está em casa. São os profissionais da saúde. São as linhas, a linha de frente. É a linha de frente, quem está se arriscando por todos nós. Pô. Quando nós falamos para ficar em casa, é para ficar em casa por essas pessoas que fizeram o juramento e estão cumprindo rigorosamente. Né? Se arriscando todo dia a contrair a doença e podendo até morrerem. Então foi feito um procedimento específico, houve alguma crítica na sociedade por conta daquilo, era uma diária de R$80, não vou discutir, entrar no mérito, o Estado revogou. Nós recomendamos agora, diante da necessidade, da quantidade de profissionais de saúde que estão infectados, que o Estado novamente agora retomasse a discussão sobre a questão do hospital para os profissionais de saúde que são contaminados. Foi outra medida que tomamos em conjunto, MPF, MPT também, que eu reputo importantíssima. Abrimos uma discussão também com relação à questão da Constituição Civil, que seriam 40 mil pessoas a mais que estariam fora das restrições. Houve uma decisão da Justiça do Trabalho importante também, determinando que só permanecessem as obras públicas essenciais. E, em suma, todas as medidas que nós adotamos, como eu disse, foi para manter o isolamento social. Agora, para nossa tristeza, nós só temos 47% de isolamento social. A média nacional é de 50% e a nossa de 47%. 3% a menos. Tem estados piores também. E com essa média de isolamento, talvez a gente demore mais a sair dessa situação. A gente tem insistido, fizemos áudios, vídeos, desenhou-se, campanhas, todas as pessoas, propaganda na televisão. Mas volta e meia, inclusive agora com o uso obrigatório de máscara, você vê as pessoas caminhando, como se estivesse de férias. Aí como é que você faz? Aí daqui a pouco, e aí já começou o sistema, esses dias agora foram os piores dias. O sistema começou a estressar. Tivemos problema ao longo de 2 ou 3 dias de demora nas ambulâncias, das pessoas que saem das portas de entrada e não tem a UTI já determinada. Que é preciso que esclareça também que esse número de UTIs, nós saltamos de 33, 32 na parte pública para 85 até o dia de ontem,
só a parte pública. E a ideia é chegar até 200, entre pública e privada, nesses próximos dias. A ideia, por enquanto, 85 até hoje. Né? E não Mas é bom ressaltar, né, Rony, que mesmo que chegue em 200, não é suficiente. Não é suficiente se as pessoas não mantiverem o isolamento social. Não tem jeito. Eu só estou cumprindo o meu papel como operador do direito, tentando implementar esses direitos, o direito à saúde, e tentando garantir que os decretos, que são leis, né, as normas estaduais, sejam cumpridas. Não se trata de gostar ou desgostar. Há uma recomendação da OMS, foram os parâmetros estabelecidos pelo Brasil, pelo menos pelos estados e municípios, e o Ministério Público, ou os Ministérios Públicos, estão tentando cumprir, assegurar essas medidas, e fomos além. Quando entendemos, no caso da construção, que poderia também haver um dano maior à sociedade, ingressamos com as medidas para discutir essa questão, para que houvesse um maior índice de isolamento social. E, infelizmente, ainda não alcançamos o necessário. E aí, o Estado está fazendo um esforço muito grande, o município de Aracaju, e os municípios também, eu quero registrar, mas não alcançaremos o número ideal. Por quê? Caiu o sistema de saúde da Espanha, caiu o sistema de saúde da Itália, o sistema de saúde dos Estados Unidos, países ricos, civilizados. Né? E o nosso, precário, o SUS subfinanciado. O esforço grande que é feito agora para esse momento de pandemia. Mas se nós não mantivermos isolamento, Sandro, não tem jeito. A gente corre o risco, espero que não aconteça, de acontecer mortes que deveriam ter sido evitadas. Estabelecida também nos nossos grupos, e nós começamos a tratar dessa discussão. E eu hoje tenho sérias dúvidas, Sandro e colegas, se o lockdown ele vai ajudar em alguma coisa. O Maranhão decretou, o Ceará decretou, e o índice máximo que conseguiram foi 3% a mais de isolamento social. As pessoas já estão estressadas em casa, muito estressadas. Né? E não precisava de promotor, não precisava de ninguém, de lei, não precisava de ação para nada, era só as pessoas terem um pouco de empatia com as outras. E é importante se colocar no lugar viu, do outro. Rony? Deixa eu ver aqui que está meio para... É importante ressaltar, viu, Rony? Deixa eu só... Pronto. Ok aí, Rony? Ok. Pronto. Deixa eu só colocar, Rony, que a questão fundamental também, né, que está atrapalhando, é que as pessoas estão se aglomerando, né? Esse é um problema, o mais grave é a aglomeração também, nem isso está sendo observado. O pior de tudo, você tem uma ideia, até na questão do pagamento do auxílio emergencial na Caixa, foi preciso uma ação civil pública contra a Caixa e outros entes, e o município veio, que não era obrigação dele, ajudou, inclusive, e aí começou a resolver, colocando aqueles todos e organizando filas. Foi preciso uma ação para que as pessoas compreendessem, e a Caixa também colaborasse, depois todo mundo começou a colaborar, mas que as pessoas continuam se aglomerando. Essa é a questão. E aí eu digo sempre o seguinte, muita gente questionou no começo por que é que os parques foram fechados, por recomendação também do MP, as praças, né? De imediato a gente queria que tudo fosse fechado. E por quê? Já que não aglomera. Aí eu me indagava sempre o seguinte, quem foi que escolheu aquela pessoa para caminhar no meu lugar, já que eu estou dentro de casa? Qual foi o critério de escolha? Se você passa e vê as pessoas caminhando sem máscara, eu queria estar lá também, você queria estar lá, todo mundo queria estar lá. Por que é que aquelas pessoas se auto-escolheram para ir para lá? Se todos fossem, ia aglomerar. Foi por isso aquela recomendação para fechar o calçadão da 13, para poder fechar os acessos às praias. Ou seja, foi preciso medidas enérgicas para uma coisa simplória, para tentar proteger as pessoas. Aí fica difícil você proteger quem não quer ser protegido. Simples assim. Só o dever institucional mesmo e o compromisso faz com que a gente continue insistindo nas medidas. Né? Até que haja a possibilidade de uma reabertura gradual. Né?
Então, está muito difícil, muito difícil. A cada dia, como o Sandro disse, 24 horas as coisas mudam. Toda hora tem um percalço. E a gente tem que dar o desconto porque é tudo novo. Não tem fórmula nenhuma. Até protocolos, as pessoas estão discutindo e querendo aplicar protocolos, que é uma questão, uma discussão eminentemente médica. Cada hospital desse, você tem um diretor técnico responsável, com uma equipe qualificada, que vai avaliar o melhor tratamento. Pra vocês terem uma ideia, eu tive conhecimento hoje de uma pessoa que me ligou agora de noite, que uma parente foi hospitalizada e a esposa queria já que o hospital obrigatoriamente desse cloroquina ao paciente. O médico insistiu que assinasse o termo e disse, se ele morrer, o cara era cardíaco. A senhora vai ser responsabilizada. Rasgou o termo. Você está pensando que sabe? Isso é um fato concreto, aconteceu essa semana. Para vocês terem uma ideia. Ou seja, a situação é tão grave que as pessoas, algumas, estão perdendo o juízo. Então, esperamos ainda que as pessoas mantenham o seu juízo, mantenham a calma, a resiliência, a paciência. Está difícil para todo mundo. Tem dia que eu perco a minha paciência também. Os colegas do gabinete de crise sabem. Às vezes o colega fica mais aperreado, faz uma pergunta, o outro faz 20 vezes a mesma pergunta. E nós temos que responder com a maior tranquilidade e serenidade. Ou seja, tudo chega. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu recebi uma reclamação agora de tarde que o ar-condicionado do hospital de campanha não estaria funcionando. Isso, tecnicamente, você abre a notícia de fato imediato. Não, imediatamente eu entrei em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e aí foi tudo checado, estava funcionando. Aí qual foi o pedido que eu fiz? Doutora, dá para baixar um pouquinho mais a temperatura, considerando o calor? Imediatamente foi baixa a temperatura. E refrescou e melhorou, foi a informação que eu já tive. Até com a foto do medidor assim, da temperatura, o que está marcando. Pra vocês terem uma ideia. Então, é um volume muito grande. A cada instante são coisas novas. A cada instante, a gente vai precisar muito ainda melhorar. O Estado está fazendo o possível, quero registrar. A questão que aconteceu do estressamento essa semana, da demorada nas remoções, haverá uma contratação de um serviço, pelo menos para o ajustado, para que se faça especificamente para a questão da pandemia, porque é interessante registrar, sabe, que o SAMU continua ainda atendendo as urgências. Né? E quando você coloca alguém suspeito de estar com coronavírus ou já doente, você tem que descontaminar. Isso demora, leva tempo. Enquanto isso, as unidades já o volume muito grande, as portas de entrada, e aí você demora a levar para as UTIs. E outra coisa, como eu estava dizendo antes, é importante ressaltar que essas UTIs estão referidas como UTIs, mas tem algumas que são mais qualificadas, porque você tem muitos pacientes com comorbidades e só algumas UTIs mais qualificadas é que, por exemplo, pode tratar um renal crônico, alguém que tem um problema severo cardíaco. Então não dá para as pessoas escolherem a UTI também. Você tem que escolher uma que seja qualificada. Se você levar uma pessoa para uma UTI que não tem essa qualificação para esse atendimento, a pessoa vai morrer também. Então é tudo muito difícil. Né? Não tem nada fácil nesse momento para ninguém. E há um esforço grande das autoridades para poder melhorar o sistema de saúde. E a luta do Ministério Público, todo o esforço, dialogando bastante, mais dialogando do que acionando, é que as coisas avancem. E estão avançando. Dentro daquilo que é possível. Mas, insisto, com todos os avanços necessários. Com esse acréscimo, pode chegar a 200 e poucas UTIs, não teremos a quantidade necessária se o volume de pessoas que vão adoecer forem muitas, né? E não tem solução. Ainda é o isolamento social. Eu vi uma indagação, Sandro, aqui, eu fazer questão de responder, que é uma questão de sobrevivência. Não tenho dúvida disso. Fundamental, não tenho dúvida. Por isso que eu digo que eu acho mais perdoável o cidadão que mora na periferia, que está sem emprego, um ambulante, por exemplo, que vai tentar burlar a lei para vender, do que alguém que está no conforto de sua casa e vai para a rua caminhar como se estivesse de férias sem máscara. Aí você vê, até anteontem, os índices de isolamento social do bairro Jardins, da 13 de Julho, da Atalaia, ali perto da Alameda das Árvores, Jabotiana, os menores índices de isolamento e os maiores índices de contaminação. Alguém pode ter questionado também porque há mais exames, mas havendo ou não mais exames, os índices estão lá em cima, são os mais contaminados e o que menos se isolam. Aí que exemplo a gente dá para as pessoas, pelo amor de Deus? Qual é o exemplo que a gente vai dar, Sandro? Se as pessoas esclarecidas fazem isso. Então eu acho mais perdoável aquela pessoa que indagou ali, que eu acabei lendo rapidinho, com relação a burlar para ir vender a sua sobrevivência, de que está em casa com condições financeiras e vai para a rua.
dá um E são incentivo esses ruim. diversos problemas que você enfrenta a cada segundo, né, Rony? Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho, saudar a doutora Conceição Figueiredo, que está aí também nos acompanhando, doutora Cláudia Daniela, doutora Thalita, doutora Liliane, nossas colegas promotoras, e a doutora Elaine Afra, que é juíza, né, muito competente também, uma parceira, nos acompanhando aí também, ok? Tá, pode continuar, Rony. Nós temos mais ou menos mais 5 minutos. Então era isso que eu estava dizendo, Sandro. A gente tem que ter essa consciência coletiva. Eu acho que a palavra máxima é empatia. Temos que ter empatia com o outro, se colocar no lugar do outro. Isso vale para qualquer profissional, para qualquer ser humano, né? É essa empatia que cada promotor deve colocar no dia a dia do seu trabalho. Se colocar no lugar do outro. Aquele episódio que eu contei da senhora, que estava há 2 anos esperando a prótese e órtese, que não conseguia nem andar mais, e que foi resolvida, aquela era a causa da vida dela. Eu me coloquei no lugar dela. Eu observei, poxa, como é que essa senhora está aqui há 2 anos esperando isso e não foi resolvido? Ela tem prioridade. É mais para prioridade, por ser idosa, por estar doente, por ser um agravo à saúde muito efetivo na vida dela. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter essa empatia. Eu, às vezes, acabo brincando aqui agora de o que é que pode ser feito mais, discutindo com vocês do gabinete de crise, todos os colegas que sabem do grupo. O que fazer? Eu não sei. Tem horas que eu não sei o que fazer mais, não. Ação, recomendação, todos os dias tem medidas. Ontem tivemos reunião de 2, 3 horas com os hospitais privados, a doutora Ilza estava participando também na parte do consumidor, doutora Marta, depois tivemos reunião também com a SES, SMS, para tratar da questão dos exames, para ver se o LACEN começa a processar mais exames, um esforço imenso do LACEN, fazendo em média 450, dando 450 resultados, 400 resultados, podendo fazer até 800, mas a média está em 450, podendo ter kits de extração rápida, que o Estado já comprou, mas que não consegue entregar porque os fornecedores estão se recusando a fazê-lo. Então as pessoas precisam saber disso. É um esforço de guerra, literalmente de guerra. Não é brincadeira. Agora, para quem acha que 10 vidas humanas ou uma vida humana não vale nada, eu acho que todas valem tudo. Perdemos mais de 100 pessoas, é para não perder uma. Porque para o parente que perdeu aquela pessoa, perdeu a vida. E as pessoas não se sentem um mínimo assim, de empatia para se preocupar com o outro, camarada. Né? E ainda mais, na questão do SUS, nós temos aqui a proporção dos leitos de UTI é 8... deixa eu fazer a conta aqui, eu sou péssimo em matemática. Esse negócio de fazer conta é terrível. É 1 para 40 mil, Sandro, no SUS, e 1 para 8 mil no privado. No privado. Entendeu? Veja a desproporção, meu amigo. É muito grande. Então, a gente tem que pensar... detalhe, né? O pessoal do privado usa o do SUS, né? Todos podem usar, porque o SUS é universal. Sim. Ele não vai pedir contra-cheque nem renda de ninguém. E essa foi a finalidade. E é por isso que é um grande sistema, quase único no mundo, para um país de 200 milhões de habitantes, ninguém tem. Então, o que a gente conclama é que cada colega, cada defensor, cada juiz, que pós-pandemia, que a gente mantenha essas conquistas que estão sendo alcançadas, né, diante dessa gravidade, os leitos sendo aumentados, ampliados consideravelmente no Estado, e que a gente consiga manter isso depois. Que consiga inclusive, né, teve uma notícia concreta hoje à tarde, né? Porque o HU anunciava Sim. 14 leitos, mas só tinha 10 viáveis. A questão era o seguinte, o HU, foram habilitados 14 leitos, mas teve dificuldades para conseguir 14 respiradores e a gente ficava toda hora desesperado. E quando chegar o 11º, quando chegar... Então, foi feita uma grande negociação com o Estado de Sergipe, com o município de Aracaju, e receberam os 14 respiradores, os 4 restantes. E há a possibilidade de habilitar mais 2 UTIs também lá. E hoje o governador já anunciou todos os números que podem ser alcançados ainda. Né? Que é uma conquista muito grande, é um avanço muito importante. Muito grande. Uma coisa também, né, Rony? Só para você concluir, é a importância que o Hospital Cirurgia está tendo nessa pandemia. Deixa eu fechar. É importante demais porque o MP fez a intervenção. A importância da cirurgia. Eventualmente eu estava na Procuradoria-Geral, isso há 2, 3 anos atrás, e nós discutimos com os colegas internamente da necessidade de promover a intervenção nos quadros de cirurgia diante da situação. O hospital estava quase fechado. Era quase um ex-hospital. E aí, os colegas, através do apoio do GAECO, do nosso laboratório de lavagem de dinheiro, a colega Ana Paula, o colega Bruno,
ingressaram com a medida de intervenção. Apoiamos integralmente e achamos que era importantíssimo e relevante. E agora, 2 anos depois, nós vemos o resultado. A cirurgia é outro hospital. É a unidade que dá suporte a todos os serviços de saúde do Estado. Quero registrar aqui o trabalho de Márcio, o trabalho de Hilton e de toda a equipe do Hospital de Cirurgia. É outra unidade. Renasceu das cinzas do Hospital de Cirurgia. E, para orgulho também, eu faço parte agora como promotor do processo de intervenção, acompanhando tudo, para você ver como uma gestão honesta, correta, decente, eficiente pode mudar a realidade de um hospital, pode mudar a realidade de um estado e do país. O exemplo está aí, o Cirurgia. Que, inclusive, acredito que até segunda-feira terá disponibilização de mais 10 leitos de UTI para poder efetivar. Também está aí atrás da aquisição dos insumos e respiradores e por aí vai. Então, foi outro trabalho que aí eu faço questão de dizer, prestado pelo Ministério Público à sociedade, para fazer jus àquilo que a gente recebe todo mês, pago pelo Estado. As pessoas têm que ter essa satisfação pública de dizer uma instituição tem que prestar um serviço qualificado, um serviço que dê resultado, que as pessoas sintam. O direito não tem que ser algo intangível, algo inimaginável. O direito tem que ser algo concreto. Né? Você diz lá na Constituição, direito fundamental, direito de exigência imediata, prioritário. Se não tiver resultado na prática, não adiantou nada. Fica só para discussão de teses. Quando, na verdade, o direito tem que ser efetivado na prática, de todas as maneiras, e é isso que as instituições devem fazer. Agora, só para ser objetivo, Rony, quantos leitos, né, saiu a Fênix do Cirurgia do zero, né, de uma administração onde foi detectada algumas atividades imorais e corruptas, né, para uma nova Fênix, um novo HC, né, o Hospital Cirurgia. Quantos leitos hoje o Hospital Cirurgia oferece para a Covid? Para a Covid vão ser 30. Isso, né? Que não era nada, né? Não, porque você teve, na verdade, houve a remontagem do hospital. Foi construído um novo centro cirúrgico, né, com a nova UTI. E aí esse trabalho de gerência agora, como, por exemplo, as cirurgias eletivas, elas diminuíram, e eles estão ajustando cada vez mais para colocar mais leitos para a Covid, que é a necessidade do momento, sem causar prejuízo às outras enfermidades que as pessoas não pararam de adoecer. Então, isso aí continua, é um trabalho... Por isso que eu digo, minha gente, está na hora da gente aplaudir mais as pessoas do que criticar. Está na hora de elogiar mais o esforço de todas as pessoas. Não interessa quem é que vai ser o salvador, que vai imaginar daqui uns anos, olha que fez... Não, é um trabalho coletivo. Trabalho de construção de todos. Não é do Poder Executivo só, não é do Poder Judiciário, não é do MP, é da sociedade, é de todo mundo. Por isso, quando eu digo que o Estado ele chega junto, ele não resiste àquilo que nós estamos pedindo, mas você vê parte da população resistindo, que é o mais simples hoje, Sandro, confesso, ainda mais para quem tem condição, é estar em casa. Para quem está com suas empresas fechadas, com seu comércio, difícil demais. Muito difícil. A gente consegue compreender. Mas eu também, por outro lado, aí agora, olhando como promotor dos direitos à saúde, né, não tem, para mim, economia de gente morta, só tem de gente viva. Temos que estar vivo para depois voltar para o shopping, comprar, para ir para a lanchonete, para ir para todo canto. Mas nesse momento ainda está assim. E ninguém arrisca nada, ninguém diz quando é o achatamento, se nós estamos subindo, descendo. Tudo isso é especulação, é expectativa. A única certeza que nós temos aqui é que ainda há muita coisa no escuro. É isso que nós temos ainda. Difícil. Então a gente vai continuar com as nossas medidas de manutenção do isolamento social e dialogando com o Estado e município para quebrar todas as barreiras relacionadas à questão de exames, à questão de remoções, ao melhorar o fluxo para a chegada às UTIs, e por aí vai. Eu só citei uns exemplos. Ô, Rony, não dá para lembrar tudo, não. Quando chega amanhã, sábado e domingo, você para descansar, não é isso? Não, descanso normalmente. Mas geralmente o dia todo também é recebendo mensagem. Aquilo que eu disse a você, vídeo de tudo. Eu recebo assim as mensagens no WhatsApp. Eu tô brincando, viu, pessoal? É feriado, é madrugada, esse cabra aí, né? E também saudar aqui o outro baluarte do Ministério Público, e que vai ser nossa convidada em breve, doutora Elza Missano, que está aí, né? É a parceira do Rony aí. Lá do nosso grupo Gabinete de Crise. Aí fica aperreado. A gente quer saber o que eles tomam, que ficam acordados 24 horas por dia trabalhando aí. Rapaz, é preocupação demais, como diz vocês. A gente fica aqui resiliente e paciente, mas
fica muito preocupado quando você vê o que está acontecendo. E o pior de tudo, a gente recebe as informações primeiro, né? Então, os primeiros a ficar estressados é quem está, obviamente, na linha de frente lá, são os hospitais, os médicos, o Poder Executivo. Mas fora do órgão do Poder Executivo, o MP está acompanhando para e passo. Nós temos grupos, inclusive. Então, isso chega para a gente, a informação, e você fica desesperado. Todo dia você fica contando quanto é que vai bater os índices hoje. Aí vem um alento, mas tantos leitos vão ser criados, aí vem mais. Então, aí, isso é que dá esse alento, essa garantia. Agora, se todo mundo começar a sair para tudo que é lugar, não tem, haja leito de UTI. Não vai ter, não. E outra coisa, né, Rony? Eu estava analisando um dia desse que você mandou lá para a lista do grupo de acompanhamento, né, do gerenciamento aí da crise. Você está acompanhando as questões da pandemia e mostrou lá um caso de uma pessoa, né, um direito individual de saúde, Perfeito. que estava pedindo a sua atenção. Qual era mesmo o caso? Perfeito, era um caso de uma pessoa com câncer, esse foi o de ontem. Vários casos assim, meu celular aparece com o número de pessoas que eu não conheço, e aí o que é que você vai fazer? Ajudar aquela pessoa. É a questão do direito individual, mas é uma vida que está ali em jogo. É a causa da vida daquela pessoa. Mesmo sem conhecer, a pessoa vai e manda. Alguns médicos disponibilizaram meu telefone, mas não estou achando ruim, não. Estou podendo ajudar de alguma forma. E aí é contato com a Zona Cons, Márcia tem ajudado bastante no cirurgia, consulta que não estava se conseguindo há muito tempo, a gente consegue rápido, o cara vai lá, vai se consultar, daqui a pouco vai ser internado, vai fazer a cirurgia. Enfim, é uma luta diária, né? E todo dia a gente recebe os individuais. E não abre nem procedimento às vezes, vai resolvendo pelo WhatsApp mesmo, vai acompanhando e tentando fazer o melhor. É esse o nosso esforço de todo dia. Não para, não. É a pandemia e o trabalho do dia a dia. Então, é esse esforço que a gente está fazendo. Ô Rony, eu queria aproveitar aqui, tem uma mensagem aí, se você puder dar uma lidinha aí para ver se você pode responder. Enquanto isso, eu só vou fazer aqui uma observação. A nossa próxima live, na sexta que vem, às 20 horas, toda sexta às 20 horas, é live do MP Acadêmico. Sandro, eu não consegui ler o que é não, que tem aqui. Eu passo já para você. Dia 5 de junho, é o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Então vai ter uma live especial dedicada ao meio ambiente, onde vamos participar eu e Dr. Eduardo Matos, que também é promotor do meio ambiente de Aracaju. Então não perca a próxima live, na sexta que vem, às 20 horas. A pergunta feita aí é se existe alguma ação em prol de pacientes imunossuprimidos, né? Então é basicamente isso. Veja, eu queria que lembrasse essa expressão imunossuprimidos logo aí, porque eu não domino todos os termos médicos, não, por favor. Eu acredito que ele quer dizer que tenha ela, qual, né? Especificamente, se tem alguma categoria de paciente específico, porque nós temos procedimentos relacionados. Isso, qual especificamente a especialidade, a necessidade dessa pessoa? Ela não especificou, não. De qualquer maneira, pode depois consultar, porque nós temos procedimentos lá específicos. E eu estou tentando ver a expressão aqui agora, Catar. Não me foge a memória aqui agora. Na verdade, imunossuprimido, né, que tem deficiências no sistema imunológico e por isso estaria mais disposto ao Covid. Mas pode ser por várias razões, né? Isso é verdade. Por isso que eu queria ver a doença específica. Ela está colocando aqui, reumático. Sim. Reumáticos, não temos procedimento específico, essa pessoa que está falando, sobre reumático. Nós temos relacionados a renais crônicos, problemas cardíacos, especificamente, mais ainda nesses casos. Reumáticos específicos, não. Agora, com relação à questão do uso de medicamentos mensais, tivemos um problema também de desabastecimento, porque houve a redução do pessoal no CASE, voltou em algumas situações, estamos tocando um procedimento, discutindo lá, e essa entrega estava sendo feita no município. Estava com algum problema na distribuição, mas não houve mais reclamações. Tive uns 3 ou 4 lá, foram notificados, as pessoas receberam, mas especificamente pode ser tratado desse caso concreto depois comigo, até na promotoria, se quiser. Especificamente, se é um caso individual, se é um caso coletivo, para a gente analisar. Sem problema nenhum. E Dr. Rony falando, ele atende mesmo, viu? Não, pode mandar. Ele atende mesmo. Até pelo telefone mesmo a gente tem feito, porque Sandro, as pessoas vão socorrer de quem? Né? Tem que, de alguma maneira, chegar em algum lugar. Né? Se não estão conseguindo acessar diretamente a unidade de saúde, vai pelo MP, o MP acessa a unidade e a gente vai tentando resolver. É isso que a gente tem feito, mais ou menos por aí. E não temos resposta para tudo não, viu? A gente vai tentando. Exato, né? E é importante ressaltar o que foi colocado no início, né? O Ministério Público, a gente não pode confundir isso, não é o governante, né? O governante foi eleito democraticamente. Claro.
o Ministério Público, na verdade, é um órgão, né, que está aí pós-Constituição de 88, com a função primordial de defender os direitos da coletividade. Mas, né, sempre observando que os governantes, né, que foram eleitos democraticamente, e a eles cabem as responsabilidades nesses casos. O Ministério Público atua, né, dialogando, mas cobrando essas responsabilidades. A efetividade desses direitos. E aqui, no caso, o direito à saúde. Às vezes, né, eu falo isso até, acontece comigo, né, a gente começa a ter efetividade e a pessoa vem se dirigir ao Ministério Público como se fosse, né, o prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente do Brasil. Né? Nós não somos os governantes. Né? Os governantes são aqueles que recebem as receitas, as prioridades dos representados e determinam os caminhos. Né? Eu estou falando de sistema político em tese. Claro. Não estou falando de político partidarismo, certo? É diferente. Então, assim, é o papel do Ministério Público, mas nós não somos os governantes. Nós somos os fiscais e que avançamos, né, para tentar, em parceria, dialogar, porque também não é fácil tentar administrar a coisa pública com a demanda crescente que se tem em tempos de calamidade como essa pandemia, né, Rony? Interessante você colocar isso, Sandro, porque uma discussão muito longa no Poder Judiciário, a discussão sobre implementação de políticas públicas, que hoje está pacificado, né, que, na verdade, quando a gente ingressa com alguma medida, quando tenta recomendar ou fazer um termo de ajustamento de conduta e não consegue, entra com a ação civil pública, na verdade, a gente não está criando política pública, isso está claríssimo, para resumir a história. Apenas está tentando aplicar aquela política pública que está prevista na Constituição. Direito à saúde, e o núcleo básico, né? Não é nem 100%, é o núcleo básico. E perfeito, e é outra coisa. E ainda mais quando se trata de direito fundamental, que é o direito à saúde. Então, é uma situação que não há negativa nesse sentido, né? Então, é uma coisa que tem que ser implementada, é obrigação legal, obrigação constitucional. Quando alguém se candidata e é eleito, ele sabe que vai encontrar esses desafios. Então, por isso que eu digo sempre, né, que as prioridades governamentais, quem tem que escolher é quem foi eleito democraticamente, mas apenas comentando o que é importante, é concentrar as forças do Estado em saúde, educação e segurança pública. Para mim, são os 3 eixos fundamentais. Saúde e educação mais ainda. Porque sem você consegue ter todos os outros direitos. Quer dizer, o investimento em educação deve ser o maior de todos, junto com a saúde, né? Porque com a educação você consegue cobrar a saúde, consegue cobrar a segurança pública. Então, a gente quando entra com ação, eu já ouvi muito isso no interior, quando trabalhava, que aquele promotor quer ser o prefeito. Nunca quis ser prefeito, senão estou na carreira hoje há 28 anos, nem político, nem nada. Na verdade, a gente pedia aquelas medidas, requeria, porque havia necessidade daquelas pessoas. E às vezes confundiam isso. Quer ser prefeito, vai se candidatar? Não, é porque aquele ato estava sendo negado e havia uma obrigação legal e constitucional. É isso que a gente age. Independente da bandeira, da cor, de quem esteja lá. Né? Exato. Agora, e hoje é um momento... É um momento complicado que a gente está hoje em dia, porque até a especificação de um remédio pode significar a adoção de uma postura política. Né? A gente chegou num nível de alienação que um remédio pode significar, se você entende que o remédio é correto ou não, né, uma postura político-partidária. Claro, então claro. O nível está complicadíssimo em relação e algumas a isso. Pessoas, de uma certa modo, agindo com tamanha ignorância, frente ao que a ciência diz, que eu citei um caso concreto. Há 2 horas atrás eu recebi uma ligação que era uma informação nesse sentido, era uma consulta específica sobre um caso e ele me contando que a mulher do cara internado com problema cardíaco queria que fosse prescrito a cloroquina no hospital. E aí o médico falou das consequências, que ela podia ser responsabilizada, ela mudou de ideia, acabou rasgando o termo, foi tratada e acabou tendo alta da UTI. Não, e eu tenho um caso concreto de uma aluna que ela recebeu cloroquina, né, nesse hospital aí da rede privada. Eles estão seguindo esse protocolo. E o que aconteceu? Ela voltou para o hospital com arritmia. Pois é. Ela já tem um problema anterior disso e teve arritmia, tiveram que suspender. Mas o que eu quero dizer, né, que não sei se é bom ou ruim, não me interessa. Quem tem que passar é o médico. É ato médico, amigo. Exato. Não cabe e aí o Supremo acabou de dizer isso.
Não, é ato médico. Acabou, cada um faz sua parte. A gente tem que ter o cuidado do limite das atuações das profissões. Defensor faz uma coisa, juiz faz outra, promotor faz outra, médico faz outra, professor faz outra. Cada um com sua importância e relevância. Tudo começa a dar errado quando um quer ocupar a função do outro. Aí desanda tudo, Sandro. Mas quando cada um se mantém no limite de sua atuação específica, aí as coisas funcionam. Então é mais ou menos por aí. Eu vi um comentário interessante aqui, coisa do Brasil, né? Onde se faz lei para cumprir lei. Pois é. Nesse caso, não devia ter, por exemplo, para poder manter o isolamento social, se a população, pelo menos a mais esclarecida, tivesse esse nível de empatia e de consciência, não precisava nem de promotor, a gente estava em extinção. Para poder promover medidas para obrigar as pessoas para ficar em casa. Quer dizer, veja que o negócio vai ser meio assim, meio estranho, né? Só, olha, rapaz, você pode morrer, não saia não. Eu estou querendo lhe proteger. O cara disse, mas eu não quero ser protegido. Se só fosse isso, poderia até ser considerado. Só que aquela falta de proteção dele pode custar a vida de outra pessoa. Esse é que é o problema, Sandro. Esse é que é o problema. Pois é, meu amigo. Eu vou colocar para você fazer as considerações finais aí, né, que a gente já passou bastante o tempo da live, né, agradecer a sua presença, seus esclarecimentos, agradecer a todos que assistiram a live, o apoio aí que foi dado, né, todos os colegas que eu digo, inclusive operadores do direito, aos alunos aí das faculdades de direito e universidades de todo o estado que acompanham o MP Acadêmico, a todos os demais profissionais e cidadãos que se interessam por um assunto importante como esse, né? E coloco aí a palavra para Rony tecer os comentários finais. Obrigado, então, meu amigo. Só agradecer as pessoas que estavam aqui assistindo aqui nossa conversa, todos os colegas do MP, todas as pessoas, né, que estão aqui, minha família, meus amigos, todo mundo. Então, dizer que foi relevante demais vir para cá. Eu relutei bastante em fazer essa live, porque eu sou avesso à rede social. Me deu trabalho. Fiquei preocupado até hoje se você viria. Mas eu acho que valeu a pena, porque a gente, de qualquer maneira, fez uma prestação de contas, né? Que eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que ser transparente nas ações. A gente cobra transparência de todo mundo. Então, eu acho que o MP tem que ser transparente também, muito transparente. Essa é a meta da instituição. E aí, agradecer mais uma vez a todos e dizer que estamos à disposição, viu? Saímos daqui, o telefone está à disposição, a promotoria está à disposição, estamos trabalhando em home office, mas podem mandar para a gente mensagens. As notícias estão chegando, eu recebo 20, 10 denúncias, 30 denúncias por dia. Apuramos todas, né? Algumas são fakes, outras são pequenas correções que precisam ser feitas, e há um esforço grande, tenho certeza disso. Só porque o Dr. Rony, ele é assim mesmo, viu? Você está no supermercado e vai falar com ele atende. Mas assim, o caminho correto para entrar uma reclamação no Ministério Público é via ouvidoria, né? Você pode fazer isso pelo site do Ministério Público ou pelo telefone que tem lá. Você sabe de cabeça qual é o telefone, Rony? Não, aí demais também. É um negócio de número, não é comigo, não. Número, Sandro, é para quem faz ciências exatas. Quem é de ciências humanas não sabe nem contar. Deixa eu ver aqui qual é o telefone da ouvidoria, né? Senão, doutor Augusto aí e doutor Carlos Augusto vão me matar. Né? A novidade, viu, doutor Rony? Doutor Carlos Augusto nunca fez uma live na vida. Disse que vai fazer para o MP Acadêmico. Estou muito honrado. Essa palavra live, eu até fico brincando com essa palavra live, né? Mas eu acabei fazendo aqui também a primeira vez. É 127, o pessoal está dizendo aqui, eu acabei de ver também no site. 127 ouvidoria, né? E você pode fazer reclamação no formulário lá do site. Eu não sabia Carlos Augusto vai me matar porque sobrecarrega ele. Eu não sabia o número não, mas tá chegando reclamação de carrada para as promotorias. Pois é, eu também estou recebendo, né? E vamos lá, vamos pra frente. E aí o canal é esse, viu, pessoal? É a ouvidoria do Ministério Público. Nós somos pouco mais de 100 para o estado inteiro, mas estamos todos nós aí, né? Cada promotor no estado, nós vestimos a camisa dessa instituição e estamos aqui com muita dificuldade para entrar, porque é um concurso difícil, né? E é o sonho de muitos de nós, e a gente está aqui para servir a sociedade. Obrigado, Rony, por sua presença. E a Sandro, gente vai só um minuto, só para fechar. Só para dizer, você lembrou bem. E lembrar que cada unidade do interior, tudo que é feito na capital,
e além do centro de apoio, do gabinete de crise, tem um promotor em cada cidade do estado de Sergipe, fazendo a mesma coisa que os promotores da capital fazem. Ou seja, estão agindo discretamente, tomando as medidas todas, todos articulados dentro da instituição. Na verdade, é um grande mutirão. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. Sem dúvida nenhuma. Tá, e aí, novamente agradecer a todos, dizer que estaremos sexta que vem, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Contando aí com o doutor Eduardo Matos, que é um grande nome em meio ambiente no estado de Sergipe, tanto pelos conhecimentos como pelas ações praticadas, né? E a gente vai debater aí questões atuais do meio ambiente, né? Como, por exemplo, uma notícia triste que a gente recebeu aí, que estão fechando a base do projeto Tamar em Pirambu, né? Então isso aí é um regresso ambiental terrível. Veja, eu não discuto política, né? Mas ações concretas que afetam o meio ambiente, e eu sou promotor do meio ambiente desde 2005, né? Eu tive a honra de substituir, inclusive, por um tempo, um promotor do meio ambiente exemplar da capital, que por coincidência é o Dr. Rony, né? Que começou aí. Né? Para quem não sabe, né, só para fechar, quem entrou com a ação para fechar os lixões da região metropolitana em 2001, né, foi Dr. Rony, que numa parceria com o Ministério Público Federal, né, ele foi o responsável por tomar a frente dessa ação que demorou anos, mas que acabou redundando quase 14 anos. Fechamento, no fechamento dos lixões. E só foi ajuizado que não teve remédio para termo de ajustamento de conduta nem nada. Deitamos tudo. Exato, começou a discussão em 98, né? Quando começou a colidir avião, curubu. Isso, e criança no lixo não teve jeito. Perfeito. Certo? Então, essa história do lixão, né, é uma outra história que mostra a importância do papel do Ministério Público na nossa sociedade. E o MP Acadêmico ele vai estar aqui discutindo questões jurídicas, né, e mostrando questões práticas também, de exemplos com vocês. Obrigado a todos. Boa noite, minha gente. Boa noite.